Deus usa crises impossíveis para honrar os seus. Em Daniel 2, uma crise impossível se instaura. O rei Nabucodonosor tem um sonho e ele deseja que os sábios revelem o sonho e o interpretem. Então você vê que o cenário é um tanto perturbador. É ele quem tem um sonho, se esquece do sonho dele e aí agora ele quer que os sábios interpretem e revelem o sonho e depois interpretem. Porém, é algo que aos olhos humanos é impossível de acontecer. Então, nenhum dos sábios consegue. Com isso, Nabucodonosor fica extremamente irado e lança uma sentença de morte. Já que ninguém soube revelar e interpretar o sonho dele, todos os magos, astrólogos, os sábios deveriam morrer. E isso é muito interessante, né? Porque você vê nesse contexto como funcionava, né, naquele tempo. Ele teve um sonho, ele mesmo não lembra do sonho e ele queria que alguém revelasse. Só que Deus permite crises que aos olhos humanos são impossíveis para revelar quem ele é. Talvez você esteja passando por uma crise que você acha muito difícil, por uma situação muito difícil que você não entende como você vai resolver isso. Mas eu quero te dizer que Deus permite crises impossíveis para ele revelar quem ele é. Você não vai conseguir resolver essa crise sozinho. Mas vai ser no meio dessa crise, no meio desse contexto de impossibilidade, que Deus vai se revelar como seu Deus. Então eu não sei qual é a crise que está pairando sobre a sua vida hoje, mas eu sei de uma coisa, que o nosso Deus é especialista de se revelar em meio à crise. Ele é especialista ele mesmo prepara certas crises, certos cenários totalmente contrários, totalmente contraditórios, mas com um propósito. O propósito de revelar quem ele é na tua vida. Então, se você está num momento de crise que talvez você não encontre a saída, eu quero te dizer que Deus é especialista em se revelar em momentos de crise. Então, a sentença é dada, morte. Morte para todos os sábios da Babilônia, já que ninguém resolveu, então que morram todos. Então, quando a guarda chega, o capitão chega até a casa de Daniel, Daniel fica sabendo o que está acontecendo e ele fala, por que essa pressa de executar? Me dê um tempo, peça ao rei um tempo, que eu vou revelar. Isso é muito interessante, porque quando Daniel diz isso, Daniel ele vai pedir ajuda para os seus amigos. Então, primeiro ponto que eu quero te trazer no momento da crise, tenha calma. Não haja com pressa, não haja no desespero, não haja no calor do momento, tenha calma. As coisas tendem a clarear quando nós pensamos com calma. Quando a gente age por impulso, muitas vezes nós tomamos atitudes pelas quais nos arrependemos depois. Mas quando a gente senta, espera, respira e analisa a situação, sempre existe uma saída. Então, primeiro passo, Daniel, calma. Calma, por que essa pressa para executar? Pede aí o rei mais um tempo. E além disso, Daniel foi pedir ajuda para os amigos. E aqui está o ponto crucial. Deus fala assim de você entre no quarto, feche a porta, mas existem crises que você vai precisar de ajuda.
Você vai precisar contar com pessoas que estejam com o mesmo espírito que você, na mesma direção, com os mesmos objetivos. Então não tenha vergonha de pedir ajuda. A palavra de Deus diz que onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, o Senhor está presente. Então, a união também toca o céu. Então, existem crises que você vai precisar de ajuda. Você vai falar, olha, eu tô passando por isso, vamos juntos nessa causa, eu preciso de ajuda. Vamos orar. Ali não era um bem só para Daniel, era um bem para todos. Não era algo que só ia beneficiar a vida de Daniel, era de todos. Mas ele pediu ajuda para os seus amigos. Olha, vamos juntos em oração. Eles sabiam a quem pedir ajuda. Era a Deus. O socorro viria dos céus. Mas eles se uniram todos no mesmo propósito. Senhor, nos revela. Se tem algo que é impossível aos olhos humanos, para Deus nunca será. Então, quando você está numa situação de muita dificuldade, de algo que você não tem saída, é porque Deus vai se revelar nessa situação. Então, o teu socorro vem de Deus. Busque socorro em Deus. Não adianta você ficar contando para um, para outro, só para saber da informação, não. Você tem que unir forças, mas para buscar em Deus o socorro. O socorro é em Deus. Você une força, você junta os seus amigos, todos no mesmo propósito, mas o socorro vem do Senhor. E aí, quando eles oram, quando eles buscam, Deus entrega a revelação para Daniel em um sonho. Em uma visão à noite, Deus entrega a revelação para Daniel. E isso é interessante, porque Daniel começa a glorificar Deus. Ele nem falou lá com o rei Nabucodonosor, mas ele já está louvando a Deus. Porque Deus, o nosso Deus, é um Deus que revela o oculto e o escondido. Não existe nada que fica oculto de Deus. Nabucodonosor não lembrava do sonho, Daniel não teria como saber, seus amigos não teriam como saber, os magos não teriam como saber, mas de Deus nada fica em oculto. E quando você busca, Ele revela. Quando você pede socorro, Ele socorre. Então Daniel e seus amigos foram na fonte certa. Olha, se ninguém pode revelar isso, existe um Deus que pode. Com isso, Nabucodonosor reconhece o Deus de Israel, o Deus de Daniel. Nabucodonosor reconhece o Deus de Daniel, exalta Daniel e também promove seus amigos. Existem situações de crise na tua vida que Deus está permitindo para que Ele te exalte. Então, ao invés de no momento de crise você se desesperar, busque ao Senhor. Busque ajuda com seus amigos. Vamos orar por essa causa. Você não precisa passar por tudo sozinho, você não precisa enfrentar tudo sozinho, mas peça ajuda às pessoas certas. Não é ficar falando para um e para outro só para saber dos seus problemas e não te ajudar em nada, não. São pessoas que vão ali orar com você no mesmo propósito e a resposta virá. Deus permitiu toda essa situação de crise para exaltar os seus servos. Daniel foi honrado, foi levantado, foi exaltado, seus amigos também. Então, Deus não está usando esse momento de crise só para te afligir. Vai ser através desse momento de crise que Ele vai te honrar. Então, o que você precisa fazer é não se desesperar e busque ao Senhor. Ele resolve qualquer problema. Não existe nada difícil para Deus. Assim como aconteceu lá em Daniel 2. Se estiver acontecendo na tua vida o mesmo cenário de crise, é porque Deus quer te honrar. Então, confie nele e busque Ele. E se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Escreva aqui nos comentários, eu confio em Deus.
E já se inscreva no canal, porque todos os dias eu posto palavras que vão fortalecer a tua fé. Que Deus te abençoe.